applause. Didn't even get to cross. E aí galera, beleza? Bem-vindo ao meu canal Saiba Mais Eletrônica. Hoje eu vou apresentar para vocês esse circuitinho muito básico que usa apenas dois transistores, Q1 e Q2, dois capacitores, 4 resistores e 2 LEDs. Eu estou aplicando uma fonte de alimentação aqui de apenas 12 volts, mas eu posso alterar essa tensão. Pode ser 5, 6, 3.3, pode ser qualquer valor abaixo de 20 volts para esse circuito aqui. Então vamos lá. O nome científico desse circuito chama-se multivibrador astável, mas é mais conhecido como flip-flop. Ele tem a função de ora pisca, acende esse LED e apaga, e ora acende esse LED e apaga. Então ele fica assim, o geral play. Olha só. O tempo de acendimento de cada LED aqui, de cada LED mesmo, é através do R3 e C1 ou R4 e C2. Eu posso alterar apenas esse capacitor aqui, e esse LED aqui vai ficar com um acendimento diferente desse. Mas se eu quiser que os dois fiquem na mesma frequência, eu altero os dois juntos. Então eu vou alterar aqui um pouquinho. Vou colocar aqui um valor de 47 micro. E esse também 47 micro. Então vamos ver como é que fica aí nosso acendimento. Olha só. Ele ficou mais lento. Então cada vez que eu aumento o valor do capacitor, a frequência diminui, certo? O período de tempo aumenta, então a frequência diminui. Note que o mesmo tempo que esse aqui fica aceso e apagando, é o mesmo tempo que esse daqui. Agora eu vou alterar apenas esse daqui, e o acendimento e apagar vai ficar diferente. Eu vou voltar ele para 10 e vamos ver como é que ele vai ficar. Olha só. O acendimento e apagar ficou diferente. Note que esse fica mais tempo aceso, enquanto esse fica mais tempo apagado. Ok? Mas se você quiser deixar na mesma frequência, é só colocar os valores iguais, tanto os dos capacitores como dos resistores. A outra forma de mudar a frequência de acendimento é alterando o valor dos resistores. Esses dois resistores aqui também vai fazer a mesma função de carregar e descarregar esses capacitores aqui que atua na frequência. Ok? Então vamos lá. O transistor bipolar NPN ou PNP de silício, ele trabalha com uma queda de tensão entre base e emissor de 0,6 volts, certo? Em relação ao massa, aqui, que é 0, aqui na base eu vou ter 0,6 volts. Isso é suficiente para fazer a saturação dele. A saturação do transistor, ele vai se comportar como uma chave fechada entre coletor e o terminal emissor. Quando não tem tensão nenhuma aqui, o transistor ele se comporta como uma chave aberta. O nome desse estado é cortado. Então, saturado quando ele está polarizado e cortado quando ele não está polarizado. É exatamente o que acontece aqui. Ele funciona como um circuito chaveador. Ele trabalha saturando e cortando, tanto esse transistor quanto esse transistor aqui. Mas por que isso acontece? Então vamos lá. No início que está desligado aqui, nada acontece porque não tem tensão nenhuma. Então o capacitor eletrolytic ele se comporta como um curto-circuito. Aqui entre seus terminais, entre as suas placas, né, são montadas, ele se comporta como um curto-circuito. No momento que eu ligar a fonte, esse ponto aqui tende a subir 12 volts bem rápido, para 12 volts bem rápido. Só que o LED trabalha com 2 volts de tensão.
Então a tensão aqui não vai passar, nesse ponto aqui, não vai passar de 2 volts. Porque temos o LED aqui e então ele vai ser polarizado, vai acender com essa tensão de 2 volts aqui. Quem limita essa corrente é o R1. Então fazendo esse LED aqui acender. Pois bem, no momento em que esse capacitor está descarregado, e ele é um curto-circuito, esse resistor aqui, como ele é de alto valor 100K, ele vai demorar muito para carregar esse capacitor. Então o tempo vai passando lentamente até carregar esse capacitor, até porque aqui ainda tem 0 volt. Então aqui vai ficando com 0,1, 0,2. Quando atingir 0,6, que é o terminal base do Q1, ele vai saturar. Lembre-se que se esse LED aqui estava em nível alto no momento que eu liguei, este outro também estava. Então quando carregar esse capacitor aqui, que eu saturar esse transistor, os 2 volts que estava aqui, que era a tensão de polarização do LED 2, ele passa para cá, porque a tensão que estava aqui, ela não desaparece, não tem como ela desaparecer. Então ela aparece de forma negativa desse outro lado. Então aparece menos 2 volts. Repare que eu não estou trabalhando com tensão negativa, aqui tem mais 12 e aqui é terra. No circuito eletrônico não existe tensão negativa, mas o capacitor ele tem essa propriedade. Ele consegue fazer essa inversão de tensão. Então os 2 volts positivos que estavam aqui é passado negativamente para cá. Como esse transistor aqui ele estava cortado, ele vai permanecer cortado, porque ainda tem 2 volts negativo aqui, certo? Então nível alto aqui, LED polarizado. Esse daqui estava carregando, então saturou, que transferiu os 2 volts que estava aqui negativo para cá. Com o passar do tempo, essa tensão ela tende a diminuir negativamente e subir positivamente através do R4, que é um valor muito alto, então ele vai demorar muito para carregar esse capacitor, mas vai carregar. Então a tensão vai ficando mais baixa negativamente, ela era negativo 2, vai diminuindo essa tensão, diminuindo, chega em 0. Chegando em 0, ela vai começar a subir positivamente, ficando com 0,1, 0,2, 0,3 até atingir 0,6, que é a tensão de polarização desse transistor. Quando chegar a esse ponto aqui a 0,6, esse transistor vai entrar em saturação. Aqui tinha 2 volts. Então quando esse transistor saturar, os 2 volts passam para cá de forma negativa, fazendo com que esse transistor corte agora. Então ele estava saturado, então ele vai diretamente ao corte. Porque se eu tenho 0 volt em seu emissor e eu mando uma tensão negativa na sua base, ele imediatamente vai ao corte. Ou seja, ele é despolarizado, ele fica reversamente polarizado. Então ele vai ao estado de corte. Cortando, ele vai acender esse LED. Então o processo vai ficar se repetindo. Quando esse transistor satura, manda negativo para cá e esse transistor corta. Com o passar do tempo, esse capacitor se recarrega, esse transistor satura, pega os 2 volts que estavam aqui, manda para cá negativo, que faz esse transistor cortar e vai fazendo essa troca. Então eu vou colocar uns multímetros digital aqui para a gente acompanhar esse processo. Vou colocar aqui esse na base desse, ligando terra, esse outro na base desse e ligando ao terra. Então eu vou ligar aqui de novo. Repare aqui que no voltímetro digital, aqui ele não consegue mostrar os 2 volts negativos, porque o tempo aqui no circuito ele passa muito rápido. Na explicação eu tenho que falar que passa devagar, né? Que demora para passar, que é para você entender como funciona. Mas na prática ele passa rápido, é claro, né? Tá acontecendo o fenômeno rápido aqui. Mas se a gente colocar um osciloscópio aqui, montar o circuitinho na prática e colocar o osciloscópio aqui, que o osciloscópio é muito mais rápido, o multímetro digital, o voltímetro digital, tudo que é digital ele se torna mais lento. Tudo que é digital ele é mais lento. Ele demora mais a mostrar o processamento, porque ainda ele vai digitalizar os dados, então vai demorar muito.
Mas no osciloscópio não tem como ser lento, né? Porque ele mostra em alta frequência, ele consegue mostrar essa rapidez. Então aqui ele não chega a negativo 2, mas a tensão aqui vai para negativo 2, tá? A gente só pode ver esse fenômeno no osciloscópio. Bom, pode montar esse circuito aqui que funciona muito bem, tá? É um circuitinho bem legal. Aqui você pode usar como um pisca-pisca, você pode deixar apenas um LED aqui, tira um e deixa só um, então ele vai ficar um circuito oscilante, piscando. Você pode alterar a frequência, dá para fazer um monte de brincadeirazinha aí com esse circuitinho bem básico que usa poucos componentes, você pode achar em qualquer casa de material eletrônico. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like aí, deixe seu joinha para ajudar a divulgar, para ajudar a continuar com colocando circuito para vocês aí. Clica aí em gostei, favorite o vídeo, se inscreva no canal para receber as novidades. E é isso aí, galera. Valeu, um grande abraço.